tentem conhecer pessoas novas. Não se remetam apenas às pessoas que conhecem. Não se rodeiem só das pessoas que conhecem. É muito importante que empreendedores, que os doers entendam que o networking é uma variável muito importante no mundo do empreendedorismo e não se fechem dentro de uma gruta, não se fechem dentro de uma cave, não tenham medo de partilhar as vossas ideias, partilhem com o mundo, partilhem com os amigos, mas partilhem acima de tudo com quem já fez o caminho, porque são essas pessoas que vos vão dar esses insights que vocês tanto precisam para levarem os seus negócios para a frente. Saiam da vossa realidade, olhem um bocadinho o negócio por fora, peçam opiniões, são opiniões. Eu nunca vou dizer o que é que tu tens de fazer no teu negócio, eu vou contar a minha história. Depois tu pegas o que achas que faz sentido. A decisão é tua. Exatamente. Tu és responsável por dominar mais variáveis, ter mais conhecimento, ter mais outras visões de outras pessoas, mas no final do dia é para isso que nós somos empreendedores. Eu acho que uma das principais características que um empreendedor tem é o poder de decisão. Houve uma vaga que abriu-se para vendedores, eu candidatei-me, não fui selecionado porque não tinha experiência, não tinha nada. Vendedor na área de informática? Okay. Não tinha lugares e eles, a responsável disse que não, porque não tinha experiência. Continuei lá mais semanas e semanas colado a eles a aprender. Houve uma segunda vaga que abriu, não fui ainda selecionado, até que mais uns meses depois, há uma terceira vaga e se calhar por pena de mim ou por ele ser chato, diz ok, vamos-te dar uma oportunidade. E disseram-me, tens uma semana para mostrar o que é que tu vales. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do The Doers Podcast. E hoje prometo que isto vai pegar fogo. Tenho comigo um convidado muito especial, o Paulo Pimenta, muito conhecido pelo seu negócio Quanto Custa, né, que é pioneiro na área do digital. Paulo, um gosto enorme ter-te aqui hoje neste meu projeto que ainda agora está a começar, ainda agora é um bebê, ainda está agora a começar, mas fico genuinamente feliz de não só estares aqui, mas a facilidade que é falar contigo e também sempre que te convido para alguma coisa, e já te convidei para algumas, pá, tu dizes-me sempre que sim, e por isso o teu nome surge sempre na lista logo no início. Obrigado por isso, Paulo, e obrigado por estares aqui hoje comigo e aqui com a nossa comunidade que nos vai ouvir e ouvir. Certo, não, obrigado pelo convite, João. Acho que é sempre interessante termos estas conversas. Eu também gosto, aprecio, por isso também aceito sempre, porque acho que faz bem a gente sair da nossa rotina e trocar com outros empreendedores e qual é as nossas realidades e sentirmos também que aqui não estamos sozinhos, porque às vezes neste mundo é um bocadinho isso, sentimos às vezes sozinhos e falar com outros é importante. E ao mesmo tempo partilhar um bocadinho as nossas experiências, que acho que é sempre útil contar o que é que nós fizemos bem e menos bem e depois cada um absorve o que é que acha que faz sentido. É exatamente isso. E esse é um dos grandes motivos pelo qual eu criei também este podcast e este momento de partilha, porque independentemente da forma como a gente vai distribuir isto que nós estamos aqui a fazer, em som, em vídeo, até podia ser em sinais de fumo, mas genuinamente eu acho que esse o objetivo, é termos aqui um momento de partilha e nós partilharmos tal e qual aquilo que é a vida de um empreendedor, para que de certa forma, não só, e o objetivo deste podcast não é só inspirar. Certo. Não é só inspirar, certo. É passar a realidade, é transmitirmos as coisas tal como elas são. Exatamente. Passar que é possível fazer, vai haver desafios no caminho, mas que efetivamente nós estamos cá para mostrarmos também que estes desafios são para serem ultrapassados. Sim, eu acho que não se pode... Temos de ter cuidado de não achar que é só aquelas notícias positivas, não é? Que é vamos ganhar dinheiro, vamos ser famosos e essas coisas todas. Claro que gostamos todos dessa parte. Like a rockstar! E é bom e é gratificante e a família gosta, os amigos também. Mas o dia-a-dia, a nossa realidade é um bocadinho diferente. Sim. E é bom a gente explicar o que é. Depois não é desmotivar, é simplesmente... quase preparar as pessoas, quer dizer que há dois mundos. Existe um mundo, às vezes, público e existe um mundo privado onde a gente tem dificuldades no dia-a-dia. É trazer preparação para isso, não é? É trazer preparação para isso. Mas é preciso lançar-se. Força aí. Top, força. Top. Olha, Paulo, nós não nos conhecemos desde sempre, a verdade é essa. Conhecemos-nos talvez, sei lá, há 2 anos, um ano e meio. 2 aninhos. O tempo também passa mesmo muito rápido. E conhecemos-nos
por uma coisa que eu acho que é fundamental, é nós termos a ousadia também de querer fazer networking com outras pessoas. Lembro que te mandei uma mensagem no LinkedIn, nós não nos certo. conhecíamos. É verdade. Lembro-me naturalmente do quanto custa, desde sempre. Eu lembro-me do quanto custa desde sempre, sei que existe desde 2005, Exatamente. mas eu lembro-me desde os momentos em que nós começámos a ter mais interação com a internet. Eu talvez tenha começado a ter interação com a internet ali nos anos de 2023, mais coisa, menos coisa. Portanto, eu lembro-me quando comecei a procurar coisas, naturalmente o quanto custa surgia como um sítio onde nós podíamos procurar diferentes coisas, e esse foi durante muitos anos o meu contacto com a marca quanto custa, e hoje fico contente de estar aqui com um dos líderes do quanto custa, o seu fundador, a pessoa que todos os dias também faz com que a máquina Tentamos. avance mais um bocadinho, e fico mesmo contente com isso. E quando te mandei aquela mensagem no LinkedIn, e talvez seja esta a primeira mensagem, até antes mesmo de passarmos aqui um bocadinho, que eu hoje gostava de deixar aqui, é que tentem conhecer pessoas novas. Não se remetam apenas às pessoas que conhecem. Não se rodeiem só das pessoas que conhecem. Tentem conhecer pessoas novas. Hoje o Paulo está aqui porque eu mandei aquela mensagem. E acredito que muitos dos empreendedores que hoje estão a fazer a sua jornada, mais à frente, mais atrás, gostavam de falar contigo, gostavam de ter um momento onde pudessem absorver um pouco mais da tua experiência, ter contacto também contigo e perceber quem vai mais à frente, as etapas que já queimou. E por isso acho que é muito importante que empreendedores, que os doers entendam que o networking é uma variável muito importante no mundo do empreendedorismo, e não se fechem dentro de uma gruta, não se fechem dentro de uma cave, não tenham medo de partilhar as vossas ideias, partilhem com o mundo, partilhem com os amigos, mas partilhem acima de tudo com quem já fez o caminho, porque são essas pessoas que vos vão dar esses insights que vocês tanto precisam para levarem os seus negócios para a frente. E quando eu te conheci, quando eu te mandei aquela mensagem, era um bocadinho também essa a minha perspectiva, que era ter a oportunidade de ter contacto mais próximo com alguém que já fizeste o caminho que eu estou agora a fazer, vais muito mais à frente, não é? E eu acho que esse tem que ser um dos posicionamentos de um empreendedor, é a humildade de saber que precisa de aprender, precisa de estar rodeado de boas pessoas, não é? E eu gosto destes momentos. Porque que é importante? É saber que um empreendedor, ao menos para mim, falo por mim, o momento que eu gosto mais é quando a gente lança um negócio, quando há incertezas, quando estamos a construir qualquer coisa. Porque quando um negócio está a funcionar bem, é quase em velocidade de cruzeiro, não somos tão importantes, não trazemos tanto valor. Então, quando conversamos com jovens empreendedores que vêm com ideias, que vêm com projetos, quase que a gente se revê há uns anos atrás e Sente aquela magia inicial, exatamente, aquela coisa que é hoje que tenho de contar, senão amanhã não estamos cá. Mesmo. Por isso, é mesmo isso. Eu aprecio estes momentos, não há tempo às vezes para tudo, mas quando a abordagem, como tu fizeste, simples, olha Paulo, quando tiveste algum tempo, gostaria da gente falar. Sim. E vieste lá até no escritório, e passamos um bom momento, tivemos ali uma boa conversa, porque ao mesmo tempo eu também faz-me bem ouvir outras realidades, perceber algumas coisas, porque às vezes há pessoas que têm ideias inovadoras ou maneiras de pensar diferentes que a gente tem de sempre ouvir, e eu gosto destes momentos. Não acontece tanto como deveria, concordo contigo. Naturalmente. Era bom que houvesse mais jovens empreendedores a contactar mentores ou empresários que já fizeram, mas há de chegar. E estes eventos, este podcast, estes networking é importante, é mesmo importante. Façam, saiam da vossa realidade, olhem um bocadinho o negócio por fora, peçam opiniões, são opiniões. Eu nunca vou dizer o que é que tu tens de fazer no teu negócio, eu vou contar a minha história. Depois tu pegas o que achas que faz sentido. A decisão é tua. Exatamente. Tu és responsável por dominar mais variáveis, ter mais conhecimento, ter mais outras visões de outras pessoas, mas no final do dia é para isso que nós somos empreendedores. Exatamente. Eu acho que uma das principais características que um empreendedor tem é o poder de decisão. E estavas, antes da gente iniciar, fizeste uma pergunta que a gente ia falar do meu caminho e porque é que eu cheguei a ser empreendedor. Eu vou-te perguntar isso, eu vou puxar faz isso um para bocadinho aqui. a parte disso.
Vou puxar isso para aqui. Nós estamos a fazer isto como uma conversa, né? Nós Certo, somos como já genuinamente estamos assim, né? Estamos mesmo Como a já estamos conversar. habituados. Vamos só puxar aqui um bocadinho quem é que é o Paulo, para quem ainda não conhece. Ok. O Paulo, já um longo empreendedor, tem um longo caminho, uma longa caminhada já realizada. Naturalmente, a marca Quanto Custa é o teu projeto Certo. mais conhecido. Certo. Paulo, imigrante, Certo. filho de imigrantes, Filho de filho de imigrante, imigrantes, mais, desculpa, porque tu exatamente. já nasceste Nasci filho lá, de nasci em imigrantes, França. voltas para Portugal. Certo. O que é que te moveu no teu regresso? Quer dizer, na tua vinda para Portugal? E depois, o que é que te levou para o mundo do empreendedorismo? Porquê é que tu decidiste ser empreendedor? Olha, eu acho que o mundo de empreendedores, ninguém nasce empreendedores. Às vezes há esse mito, há pessoas que estão prontas, outros não. Eu não acredito nisso. Ok, Eu nunca ok. pensei que era empreendedor. Good call. Exatamente. A escola não éramos grandes amigos, eu e a escola, ok? Por isso, nunca fui um grande aluno. Tenho de dizer às minhas filhas, vocês têm de trabalhar bem, mas eu não sou exemplo, se calhar por Temos isso aí que eu- algumas parecenças. Acho que temos aí Exatamente. algumas parecenças. E então o que é que eu, basicamente, fui muito cedo trabalhar para o Grupo Auchan, em França. Trabalhei no início como estudante na peixaria, a servir as pessoas. Como podes ver, não é o trabalho de sonho, mas é preciso trabalhar. E como estudante dava uma autonomia financeira, que eu Boa. gostava. Depois, quando cheguei ao fim de um curso de carpintaria, que hoje em dia sou incapaz de fazer um mínimo móvel desta terra, mas fiz Carpintaria? carpintaria. Cheguei ao fim do curso, aproveitei que os meus pais vieram de férias no mês de junho para Portugal, uma semana, para abandonar a escola. Eles vieram de férias uma semana escape. e eu cheguei... Foi a exatamente, tua fuga. Fui à escola e disse, olha, eu cancelo a 15 dias do diploma. Cancelo, porque não vibrava aquilo, Ok. não sentia aquilo, era fazer de conta. Okay? E estás a falar então de paixão, não é? Eu acho que é importante. Acho que é muito importante e já vamos lá Ok, chegar. top. E depois o que é que aconteceu? Fui ao Auchan, neste caso, que trabalhava lá, e disse, olha, eu preciso 40 horas por semana, que eu era estudante, mas eu quero trabalhar. Fui trabalhar para a reposição da carne, ok? Mas a minha paixão era a informática. Eu tinha já tido computadores desde mais jovem, e vibrava aquilo, sentia aquilo, o computador era comigo. Eu pensava e dormia dia e noite com computadores. No Auchan tens a parte venda de material informático. Tens também tudo que é carne e essas coisas, mas tens a venda de material informático. Então o que é que eu fiz? Eu começava, eram 6 da manhã, terminavam à volta da 1 hora, e depois a parte da tarde toda estava com os vendedores de informática a aprender a estar com eles, porque eu via aquilo, tocava nos computadores, testava essas coisas todas, sem ser receber nada. Eu estava ali quase acolados a eles. Fui assim, houve uma vaga que abriu-se para vendedores, eu candidatei-me, não fui selecionado porque não tinha experiência, não tinha nada. Vendedor na área de Na área de informática? informática. Ok. Não tinha lugares e eles, a responsável disse que não, porque não tinha experiência. Continuei lá mais semanas e semanas colado a eles a aprender. Houve uma segunda vaga que abriu, não fui ainda selecionado, até que mais uns meses depois, há uma terceira vaga, e se calhar por pena de mim, ou por ele ser chato, diz, ok, vamos-te dar uma oportunidade. E disseram-me, tens uma semana para mostrar o que é que tu vales. Eu, então, Já tinhas a morte anunciada, não é? exatamente. Basicamente é uma semana, ou brilhas Deram-te uma ou... oportunidade ligada às máquinas, não é? Basicamente estavas ligado às máquinas e já tinhas a morte anunciada, não é? Ou brilhas ou vai. É quase tipo, vamos-te dar uma oportunidade. Sim. De uma semana, uma de uma oportunidade semana. de uma semana, É não é? super curto, ainda mais quando é um trabalho novo, né? Como é óbvio. Mas eu já estava lá há meses, eu já fazia parte da equipa, eu já conhecia aquela gente de todos os dias. Então, quando cheguei lá à segunda-feira para começar a minha primeira semana, o telefone tocou ao fim de 20 minutos, eu já estava a pegar o telefone, eu conhecia aquilo. Preparação, já estavas preparado para aquilo. Sim, porque eu fiz o sacrifício de vou abdicar de horas livres, porque eu quero mudar, eu quero fazer ali, eu vou Isso é abdicar muito da bom. minha vida. Porque não há nada grátis. Eu não tinha Sacrifício. diplomas, não tinha nada. Mas Então, tu usaste aqui, Paulo, uma palavra que eu personifico essa palavra todos os dias na minha jornada, que é o sacrifício. mas é. Não dá para empreender sem sacrificar. Mas não dá, não são só para empreender. Empreender, como é óbvio, é um sacrifício Sim, mas no superior. caso aqui, naturalmente Mas no não caso, dá para ter sim. sucesso ou para conseguir no desporto ou para conseguir noutra Claro. matéria qualquer, um artista, um gajo assim, sem sacrifício. Não consegues, é impossível. Eu não acredito que não há milagres, ok? Vamos voltar um bocadinho à terra e achar. Então, eu cheguei lá, consegui, mostrei que realmente eu estava pronto para aquilo e ela, ok, ficas E com correu bem. Correu bem. Quanto tempo é que estiveste lá? Tive 2 anos.
uma semana tu fizeste a multiplicação dos peixes, o milagre. Fizeste milagre. Tu multiplicaste. Senti-me um peixe no oceano. É verdade, quando eu cheguei lá, eu já gostava daquilo. Só que da mesma forma que uma pessoa teve paixão, ao fim de 2 anos desta volta. Claro. Porque era sempre a mesma coisa. Os computadores mudavam, os modelos mudavam, mas era venda de informática. Até que, de vez em quando, havia clientes que vinham pedir alguma ajuda para reparar os computadores. Pá, eu estava ali, ok, traga o seu computador e eu tento lá arranjar. E comecei a ganhar este bichinho de reparação de computadores. Okay. Então, havia o serviço após venda dentro do Auchan, e de vez em quando eles lá, como sabiam que eu era aqui, eles ligavam e eu ia lá dar uma ajuda e uma reparação. Até que, eu disse, é isto que eu quero fazer. Candidatei-me ao serviço após venda numa central, só de reparação. Fui fazer a mesma coisa, tive uma manhã de teste, que é assim que funciona no Grupo Auchan, que é, dou-te os computadores, olha, mostra-nos o que sabes fazer. Se consegues reparar estes 4 computadores, ficas. Se não consegues, ainda não estás pronto. E acho que é a melhor maneira, é justo. Estás pronto? Mostra. Não estás? Volta mais tarde. Lançado logo aos leões, não é? Tipo, mas, uma oportunidade, o teu momento, brilhas ou morres. Sabes que nestas empresas há muitas candidaturas, há muita gente que se quer. A máquina tritura, não é? E eles não têm tempo para fazer formações, eles querem ganhar dinheiro, vamos ser honestos. Por isso, cheguei lá, como já fazia isso há meses dentro da loja onde eu trabalhava, consegui, passei o teste, e então comecei lá a ir todos os dias ao serviço após venda, durante mais ou menos 2 anos e meio, e gostava daquilo, eu vibrava para aquilo. Porque eu, além de gostar do que estava a fazer, eu tinha a sensação de estar a fazer qualquer coisa do útil. Que eu recuperava computadores de pessoas, eu ajudava pessoas. Que esse que também era ter um propósito, acho que é importante. Até que achei que aquilo era muito tranquilo. Sabes porquê? Porque chegas a um momento onde estas máquinas pedem que tu faças um trabalho médio, uma média de 5 ou 6 computadores por dia, e não te pedem mais. Não te puxam por mais. Então, tu chegas ao meio-dia, já fizeste as 5 ou 6 máquinas arranjadas, tens a tarde toda para ti. Era muito tranquilo, demasiado tranquilo. E já era aquela coisa que há agora um bocadinho na moda, que é horários livres, eu podia ir à segunda ou à terça ou à sábado, se quisesse, aquilo estava aberto todos os dias, eu escolhia os meus horários um bocadinho. Vendo as máquinas que eram necessárias reparar, tu gerias se eu terminar mais cedo para ir embora. Só que chega um momento, se tu queres mais, é pouco ali. E a coincidência foi com um amigo meu, com quem nós jogávamos futebol, veio ter comigo numa conversa um dia e diz, olha, pá, sabes aquele bar que era o sponsor da nossa equipa de futebol? Aquele bar ali, pá, o gajo quer passar aquilo, já está velhote, vamos lá pegar aquilo. E eu, olha, há uma coisa que não estás a perceber, nem tu nem eu bebemos, nem tu nem eu vamos a bares, não conhecemos nada deste mundo, tu estás meio maluco, tu não bates certo. Pá, esquece, mas sabes, foi daquela coisa, tu hoje não bates certo, fica aí no teu lado. Mas sabes, fica aquele bichinho ali. Aquela coisa que te parece uma ideia idiota, que muitas vezes são as ideias mais valiosas, que tu dizes à primeira, estás maluco, nem faz sentido. Pá, ficou ali e eu continuarei a trabalhar e não a sentir cada vez menos paixão e cada vez menos vontade. Até que um dia disse, ok, pá, vou arriscar tudo. Que se lixe. Vou arriscar tudo. Também não tenho filhos, sou solteiro. O que é que eu perco? Volto para aqui daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou 2. É a vida. Vai continuar a haver computadores para arranjar. Exatamente. Por isso eu volto se for preciso. E então, lá lançamos o bar. Eu fiz 5 domingos de formação, quando ia lá ao domingo, além de trabalhar, antes da gente pagar o bar, ia lá ao domingo a trabalhar. Pá, eu não sabia servir um café, eu não sabia uma bebida. Tu pedias uma bebida, eu não sabia como é que se fazia a raio da bebida. Fora de dar uma cerveja, se tu pedias alguns coquetéis, eu nem sabia o que aquilo era. Pá, foi assim a coisa. Pá, mas foi a melhor aprendizagem da minha vida. Eu acho que foi aí que eu ganhei o bicho de empreendedor e, sobretudo, foi a melhor experiência porque eu falhei tudo. Falhei tudo. Perdi o dinheiro todo que eu tinha de lado, que eu tinha poupado muito. Perdi o dinheiro todo que eu tinha de lado. Eu contratei mal. Eu defini mal preços. Eu negociei mal com os fornecedores. Todos os erros que podias fazer, tu fazes. Estavas no teu campo de treino. Ali é impecável. Eu em 2 anos fiz tudo, mas tudo que se deve fazer para falhar uma empresa. E mesmo assim não falhamos. Porque a vontade era tanta, a fome era tanta, que a gente dedicou a nossa vida toda. Era 7 dias sobre 7. Não houve um dia de férias. Sim. Não houve um dia de descanso. Era 7 dias lá. Das 7 da manhã, se calhar à meia-noite ou 1 da manhã. E porque os horários em França são menos apertados, que não são tão flexíveis como aqui de abertura. Mas aprendi tanto nesse momento.
E depois, decidi, o meu irmão já... E vens para Portugal depois? Vem para Portugal, o meu irmão já estava cá, ele disse, Paulo, vamos aqui abrir uma loja de informática, o que é que tu achas? Pá, e eu aquela coisa, sabes, quando tens filho de imigrante e vens todos os anos a férias em Portugal, tu tens aquela coisa de, pá, aqui é sol, aqui é fixe, aqui é boa vida, essas coisas todas. Pá, e tentei, disse, ok, eu vou abrir aí uma loja de informática contigo, vamos a isso. E então o que é que aconteceu? Primeira coisa que eu faço a pergunta é, gente, qual é o comparador de preços que vocês utilizam? Que a ideia era analisar a concorrência que eu vou ter, perceber qual eram os preços, perceber os produtos que eles estão a vender, para eu me preparar. Algo que a gente já usava em França desde 99. Eu cheguei em 2004. E aí que as pessoas me dizem, comparador de... Não estamos a perceber o que estás a dizer, não existe nada disso aqui. E eu olho para o meu irmão e diz assim, se calhar faz sentido a gente analisar como é que funciona, porque em França tem um sucesso tremendo, é mesmo muito forte. Toda a gente usa televisão, publicidade na televisão, essas coisas todas. Começamos assim a analisar. Um mês depois de a gente começar a pensar assim nesta ideia, ainda estávamos a preparar a loja de informática e ao mesmo tempo a ver como é que é um comparador. Esse tal comparador francês que a gente usava foi comprado pela Yahoo 470 milhões de dólares. E a gente olhou e disse, ok, não sabemos como é que funciona, não sabemos como é que se ganha dinheiro, não sabemos as regras, as boas práticas, mas se alguém mete 470 milhões de euros, é que há negócio. Se bem que sendo pela Yahoo, nem sempre significa sucesso, né? Porque... E depois, e hoje em dia morreu. Com muitos negócios da Yahoo. Exatamente, Yahoo, e hoje em dia morreu completamente. Sim. Por isso, o único sucesso que a Yahoo investiu que funcionou foi a Alibaba, senão, coitados, estávamos na falência. Mas foi assim que nasceu, basicamente, a ideia. Não era para ser quanto custa, era para ser uma loja de informática. Mas chegaram a abrir a loja de informática? Abrimos como parceiros poucos meses, ficámos ali, tipo... Era 80% comparador e 20% loja, porque percebemos que... E surgiu já com o nome Quanto Custa? Sim. Porque quanto com capa custa também, não é? Sim. Na altura usava-se muito. Foi. Escrever nas SMS os capas, não é? Mas nós fomos ainda mais simples, sabes? Que nós éramos 3, sem formação tecnológica, fora de arranjar computadores, sem formação de marketeers e designers. O comparador que a gente usava em França era o QLQ. Qual o custo? Tradução literária é qual o custo? Com 2 capas, escrito em laranja. A gente disse, ok, vamos traduzir. Mesma coisa. Não é qual o custo, é quanto custa. Está fixe. Foi assim que Sim, não, em termos de nome, o nome ficou. Não há melhor nome do que isso. A alusão era porque na altura os capas eram muito usados nas short SMS, né? E depois nós já sabíamos que era uma maneira de se diferenciar para as pessoas se lembrarem. Sabes, aquele site que começa por capa, como em Portugal não usamos muito capa, não é uma letra muito utilizada em palavras. Antigamente nas mensagens, então, sim, certo, mas agora isso era uma linguagem e então, mais... já foi. E ficou quando custa, e acho que foi uma escolha super acertada. 2005, né? O projeto nasceu em 2004, lançamos ao público em 2005. Em 2005. Fizemos esta semana, olha, fizemos dia 16 de maio, eu vi o nosso aniversário, 18 anos, já vai 18 anos. Eu vi a vossa foto lá já é uma caminhada, Sim, mas foi assim que eu nasci para o mundo de empreendedor, quase um acaso, não por escolha própria, mas ao fim e ao cabo... E durante esta jornada de 18 anos é muito. Certo. 18 anos é mesmo muito a empreender, não é? Durante esta jornada de 18 anos, como é que tu te conseguiste manter fiel ao quanto custa? Vou colocar um bocadinho mais de contexto nesta pergunta. É muito normal, enquanto empreendedores, e tu entraste antes da bolha. Certo. Tu és um empreendedor antes da bolha. Tu não és um empreendedor da bolha ou depois da bolha. Quando digo da bolha, não é das .com, é da bolha cá em Portugal do empreendedorismo. 2012, 2013, pré-Web Summits, pronto, né? Parties, biquinis e cervejas era o que estava a dar na altura. E tu és um empreendedor antes disso. Como é que foi durante estes 18 anos e assistir a imensos negócios que existiram, que surgiram na internet? Tu estavas lá. Certo. Facebook é um bocadinho antes do quanto custa. Facebook é 2004. Twitter é 2005. Portanto, houve um conjunto de coisas que surgiram depois do quanto custa. E tu por estares dentro do mundo, não é? Viste-as a passar. Mas a minha pergunta é, como é que tu te mantiveste fiel ao quanto custa no sentido de entenderes que
o quanto custa era a tua empresa e teres dito muitas das vezes não Certo. a objetos brilhantes que te foram aparecer. Porque, Paulo, tu és um empreendedor, tu deves ver ouro em todo o lado, tu vês oportunidades em todo o lado. Como é que tu conseguiste dizer que não, ou se não conseguiste, e qual foi a aprendizagem que tiveste com isso? Ok. 90% das vezes consegui, por duas razões eu acho que são muito simples. A primeira é que eu gosto do que eu faço. Eu adoro o quanto custa, eu gosto do serviço do quanto custa. Eu acredito Ok. que o serviço do quanto custa é útil e é valioso para as pessoas. Certo. E como é óbvio, é um negócio e quero fazer e tenho para fazer dinheiro, Naturalmente. isso não há. Mas eu sinto que é valioso. Por isso, eu estava com aquela sensação de estar a ajudar e a trazer uma missão. Por isso, eu gosto de fazer um comparador. Isso é claro e depois o que eu penso quando num negócio, como empreendedor, a primeira coisa que a pergunta que me faço é o que é que eu vou resolver com o problema? O que é que eu vou resolver o problema? Fazer um negócio por fazer não me interessa. Ser mais um, como ia ser uma loja de informática, tu lês e tu pensas, vezes, por isso que eu fiz logo o switch entre a loja de informática e o comprador. O que é que tu vais resolver com o problema? Por isso, eu vi muitos projetos, já me propuseram muitas parcerias, já me davam equity contra, ou ações de empresas, para ser mais simples, contra só o facto de eu ser mentor, a ser ajuda, mas não, eu achei que ou eu faço parte de um projeto e vou dedicar-me ao projeto, Ok. ou eu dedico-me ao quanto custa. Agora, havia ideias, às vezes projetos muito interessantes, mas não dá para tudo, porque uma pessoa também tem que ter vida, Bom. ok? Acho Isso é muito que interessante o que trazes eu para aqui. e já trabalhava muito. Agora um bocadinho menos, porque também aprendi a trabalhar de forma diferente, a perceber onde é que eu sou uma mais-valia e onde é que eu não sou, porque há pessoas mais inteligentes em muitas áreas que eu, então deixo-os fazer. Mas a coisa Vou foi. contar daqui a pouco uma coisa Eu, que mais me impressionou quando nós nos conhecemos. eu tenho de sentir que sou útil. E às vezes há projetos que eu dizia, pá, eu acho que vai funcionar, mas eu não trago nada. Eu sou mais um. Por isso, não entrei. Agora, lancei outras pequenas coisas ligadas ao quanto custa, mais ecossistema quanto custa. Ecossistema. Exatamente, acho que isso faz sentido. Boa, boa. Isso, olha, é um tópico muito interessante que tu trazes para aqui, porque a construção do ecossistema no mundo dos negócios, eu acho que cada vez mais é um ativo. E quem entender essa visão de a construção de um ecossistema à volta, imagina muitas das vezes à volta da marca principal, mas de como é que tu constróis um ecossistema capaz de gerar valor para a própria marca principal, é muito importante. E tu tiveste recentemente, não sei o estado, uma empresa onde servia esse ecossistema. Uhum, exatamente. Como é que isso surgiu? Porquê que surgiu? E como é que está? Olha, muitas vezes o que é que acontece? Tu tens clientes, daí que surge realmente a ideias de fazer um ecossistema, é que tu tens clientes que têm necessidades. Se tu falas com eles, eles falam, te dizem que olha, era fixe se tivesse isso, ou quando tu dizes, olha, e porquê é que tu não fazes aquilo e eu acolá? E eles, é impossível, não há nada no mercado, eu já tentei, e tu dizes, há uma oportunidade, se calhar eu posso trazer qualquer coisa, porque há necessidade. E na área da logística, foi isso que nós quisemos fazer com a Cargo. Com a cargo. A Cargo. Qual era o problema? Quando nós transformamos ao longo desta caminhada, o quanto custa nascer um comparador de preços, mas em 2018, final de 2018, nós quisemos também ter a vertente marketplace, para antecipar o Certo. movimento, já era lá fora, mas que ia chegar a Portugal. Que era propor às pessoas de poderem comprar dentro do quanto custa, Naturalmente. nas lojas, nos preços que elas praticavam, mas com uma certa garantia adicional, porque eu Com o sou selo, o selo de garantia, porque eu tenho o dinheiro, eu sou eu que mando e que não há risco de tu Sim, como ficares as sem pessoas dinheiro, é só o produto. no eBay, né, quando vivia em Inglaterra, não é? Usávamos muito lá o eBay e havia a confiança de que se eu comprar uma coisa e correr mal, eu sei que eu estou garantido, que eu tenho uma garantia E é o que que acontece hoje no quanto custa. O dinheiro não está na loja. Enquanto tu não receberes o produto e não for passar aqueles 14 dias de prazo de devolução, nós não entregamos dinheiro à loja. Obriga a loja a trabalhar bem. E tu passa os 14 dias, está tudo tranquilo, sim, a então minha toda a esposa gente já ganha o seu comprou no quanto dinheiro. custa, Por zero isso, reclamações. é obrigatório ser assim para funcionar. Mas quando nós pensamos em lançar então, o marketplace, começamos a ter uma conversa de comerciante, a plataforma, com as lojas. E dizer, olha, devias ter preços mais competitivos nos portos, porque elimina as tuas vendas, essas coisas todas. E todos nos diziam, não consigo, tem um volume muito pequeno, ou quem pratica no mercado não tem seguro, porque havia incidentes de produtos perdidos. E a gente disse, ok, se calhar faz sentido a gente sermos aqui um agregador de transportadoras
negociar com eles preços e condições especiais e fornecer nas nossas lojas do quanto custa, para eles poderem entregar mais depressa, preço mais rápido, e quando há incidentes, porque há incidentes, indiretamente, serem as resoluções muito mais facilitadas. Foi assim que surgiu a Cargo, com capa também, já com o quanto custa, tem lança projetos com capa. Acho que é isso. Foi assim que foi. E angariar clientes foi super fácil. Havia Vocês já marca tinham um quanto custa, ecossistema já não confiavam em nós, trouxemos uma proposta de valor que é: eu vou-te resolver os problemas mais depressa, eu vou eliminar as chatices burocráticas que tens com as transportadoras, é comigo, e eu contigo é muito rápido, como estamos habituados a trabalhar, vamos fazer isso. Funcionou muito bem no início. O que é que correu menos bem? O que é que correu menos bem? Poucas transportadoras estavam dispostas a fazer o que nós queríamos implementar em Portugal, que é: não é aceitável para nós tu entregares o mesmo produto de Porto a Porto e cobrares o mesmo valor que Bragança-Faro. Não é aceitável. Não há os mesmos custos. Claro que há custos fixos de recolha, de preparação, Certo. mas em termos de transporte, deve haver uma variável que é muito mais barato Porto-Porto que Porto-Lisboa. Deveria haver. E nós começámos a negociar com transportadoras distâncias ao distrito para os valores, os preços serem mais competitivos. Encontramos uma pequena transportadora que aceitou-nos fazer isso, que era a WePickup, negociámos com eles, Isso. estavam a crescer muito bem, funcionou muito bem, até que infelizmente, como era a única transportadora que estava disposta a fazer esse tarifário mais agressivo, mas era uma empresa que passou por dificuldades financeiras, porque o mercado mudou um bocadinho e não estava a prestar um bom serviço, ou o serviço que a gente tinha comprometido junto das lojas, até que o ano passado eu preferi, e estávamos a ganhar dinheiro, éramos rentáveis e tínhamos mais de 200 lojas. Mas não ias garantir aquilo que para ti era a premissa, exatamente, a premissa e podia prejudicar a marca quanto custa, quanto e claro, sobretudo é quando eu digo qualquer coisa, eu tenho mais que um contrato, eu tenho de assegurar. Quando senti que já estava a falhar demais, prefiro parar. Foi em início de novembro do ano passado. Por isso... Sim, eu lembro-me de nós já ter falado sobre isso. Há pouco eu estava a falar sobre uma das coisas que mais me impressionou quando eu te conheci. Por acaso não tinha sido quando te conheci, a gente já se tinha conhecido antes no Web Summit Certo. de Rajada, né? De Rajada tínhamos trocado, não foi bem conhecer, foi trocado uma palavra, na altura alguém nos pôs ali um bocadinho em contacto. Mas uma das coisas que quando eu estive contigo naquela manhã lá no teu escritório, pá, e tão bem foi recebido, desde já deixa-me aqui também te dizer isso, foi muito bem recebido e senti que tu me disseste: sim, João, vem cá, e tiveste tempo para mim. Mas isso às vezes nem sempre acontece, né? Que é, malta, sim, passa por aí, mas depois no final do dia nem se tem muito tempo para as pessoas. E tu estiveste comprometido em estar ali comigo, e lembro-me que quando saí, não é? Quando vieste ter comigo, quando vieste comigo até à porta, tu disseste: João, olha, pá, um dia vamos almoçar, podemos continuar a nossa conversa, etc. Vamos almoçar. E eu disse-te assim: claro, pá, com todo gosto, naturalmente, mas não quero ocupar muito o teu tempo. E tu, uma coisa que me disseste foi: não, eu tenho tempo, tu é que não tens tempo. Sim, é E mesmo eu: isso. mas como assim eu não tenho tempo? Porque enquanto nós estivemos reunidos, o teu telefone não estava a parar. E aquilo marcou-me mesmo muito que tu me disseste. Porque o meu telefone estava sempre com notificações, etc, etc, etc. E aquilo mesmo marcou-me muito. E a partir desse dia eu desliguei notificações de social media, de um conjunto de coisas. E hoje só tenho notificações de coisas que eu sei que podem ser importantes. Exatamente. Mas desliguei um conjunto de notificações. Eu lembro-me que na altura ainda tinha o nosso chat de suporte aqui no meu telefone, e via as notificações dos clientes a falarem, etc. Desliguei isso tudo. E foi uma coisa mesmo que marcou mesmo muito sobre esta capacidade que nós temos que ter também para gerirmos o nosso tempo. E tu és prova disso. Portanto, não é só aquilo que tu disseste que fazias, eu sinto um pouco isso da tua parte. O que tu estavas a viver naquele momento, eu fiz os mesmos erros. Eu cheguei a ter tudo, eu olhava qualquer comentário no Facebook, e assim, tipo, aquela era doença. Aquelas dores do fundador, né? De querer saber tudo. E quase que levavas a peito quando alguém dizia mal do serviço. Mas é burrice, mas tu vives assim. É assim que funciona e temos todos de passar por aí. Só que depois, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, tu vais mudando, vais-te adaptando, vais tendo mais paciência, vais tendo uma visão um bocadinho diferente do teu negócio, e começamos a perceber duas coisas. A primeira é: onde é que eu sou uma mais-valia? E eu, Paulo Pimenta,
E onde é que os meus colaboradores são muito melhores que eu? E tu contratas pessoas que têm de ser muito melhores que tu na área deles. Eles são muito melhores que tu. Claro que tens uma visão Claro. 360 e dás a tua opinião e és aquele que dá o ritmo da música. Mas eles são Tu muito és o melhores que maestro. tu. Tu tens de Exatamente. ser o maestro dentro da Tem de organização. ser. Tem de Mas tens alguém de ter que... a boa pessoa no violino, a boa pessoa na Eles são os flauta. profissionais. Exatamente isso. Agora, eu consigo ter um dia inteiro e ter férias sem ninguém me ligar. Férias de uma semana, 15 dias sem ninguém me ligar. Porquê? Porque eles têm autonomia, sabem gerir os problemas e salvam uma coisa totalmente Claro, extraordinária. naturalmente. É aí que falam, se não, basicamente a única coisa que eu tenho de fazer nas férias é à sexta-feira à tarde validar os pagamentos no meu smartphone. O financeiro manda uma lista, dizer isto, e eu, ok, valido. É o único trabalho que eu tenho nas férias. Porque aprendi, demorei muito tempo a delegar, aprendi também a dar autonomia às pessoas e, sobretudo, perceber onde é que eu sou uma mais-valia. Eu não sou marketeer, eu não sou programador, eu não sou comercial. Eu agora faço em outra função e às vezes é difícil fazer isso, mas é importante fazer isso. Por isso que naquele momento eu senti que estavas a 300 km por hora sempre na tua cabeça a tentar coisa, porque eu tinha passado por aí, eu percebi o momento que tu estavas. Hoje vou a 195. Já é melhor. Já reduzi. Já ainda estou um reduzir. bocadinho. Já é Ainda estou reduzir. acima do limite permitido por Certo, lei, certo, mas mas, já não vou a 300. Mas já é vou. bom, já é bom. Eu acho que é importante a gente ter um bocadinho de tempo também para analisar e Mas recuar. tu tocaste aí num ponto que eu acho que é fundamental e isso leva para algo que tem a ver que... O que é que tu sentes ao longo destes 18 anos? Qual é que foi o teu grande sucesso? O que é que tu dizes assim? Pá, isto correu mesmo bem. Tu hoje olhas para trás e dizes tipo, qual é que foi o nosso sucesso nestes 18 anos? E não falo do nível de faturação, a contratação de pessoas, não. Onde é que tu sentiste que foi isto que determinou o nosso sucesso? Foi isto que nos fez chegar a uma empresa de... Olha, eu acho que a resposta, sinceramente, é super fácil. Ao menos no nosso caso. O que é que nos fez chegar, ao menos ainda estar cá 18 anos depois e continuar a crescer e ter sucesso, é que nós sempre olhamos para o lado do utilizador. Nunca tomamos decisões, nunca fizemos decisões a dizer assim, é bom para o negócio, mas é mau para as pessoas. User-driven, não é? São Super, muito super, orientados super. para... Porque se tu não fazes isso, a médio ou a longo prazo, eles vão te lembrar. Eles vão te lembrar que tu esqueceste a eles. E tivemos momentos de falhas. O momento da migração comparador para Marketplace, tomámos uma ou outra decisão muito erradas e que em 6 meses as pessoas, sem nos dizer, mas a baixa de utilização, Claro. a baixa coisa, mostravam logo que a gente... Os seus comportamentos... Dizendo, vocês estão totalmente a leste, ó gente. E nós tivemos 6 meses para corrigir muito rapidamente, senão ia ser diferente. Mas sempre se estar atento às pessoas. É o que eu digo, se tu resolves um problema, se o teu serviço é bom, as pessoas vão usar. E se alguém usa, alguém está disposto a pagar. Que seja o utilizador por serviço premium, que seja uma loja, que seja uma marca, que seja quem tu quiseres. Tu tocaste em duas coisas que eu acho que é muito importantes mesmo. Que é, o teu serviço tem que ser bom, o produto, e aqui estamos a falar do produto tem que ser bom, e naturalmente o serviço também. E acho que, e se me permites acrescentar sobre isso, a parte do atendimento. Sim. Vocês têm um atendimento. Certo. A parte do atendimento eu acho que cada vez mais é um dos ativos dos negócios. Porquê? Porque hoje em dia, em termos tecnológicos, em termos... É tudo muito igual, não é? Tipo, é tudo muito igual. Tipo, toda a gente tem bons sites, toda a gente tem boas ofertas, toda a gente consegue ser competitivo no mercado. E eu acho que cada vez mais o atendimento vai fazer diferença em quem ganha a corrida. Mas se tu estás focado nas pessoas e tu dás realmente importância ao que eles dizem, tu tens de te adaptar. Como é que surgiu o Marketplace? Nem era para ser Marketplace inicialmente. Okay. Nós tivemos uma loja que infelizmente já faz uns 8 anos, burlou muita gente. Okay? Na área de eletrodomésticos, as pessoas eram click-out, que chegavas a quanto custa, comparavas os preços eram competitivos, ias ao site da loja, pagavas por multibanco ou transferência para uma máquina a lavar, um frigorífico, assim, e não entregar. Centenas de pessoas, centenas e centenas de pessoas. Centenas de pessoas a 400, 500 euros é muito dinheiro. Para muita gente era muito dinheiro. E estávamos naquela fase da crise. Sim, Okay?
O que é que surge? E um dia, pá, uma sexta-feira à noite, ou uma quinta-feira, já não me lembro, mas era final do dia já, de inverno, liga um senhor, de uma certa idade, percebes pelo telefone porque é uma certa idade, quase a chorar, a explicar que foi burlado e que precisa da nossa ajuda. E foi aí que a gente começou a perceber que havia uma burla que estava-se a acontecer de uma loja que estava connosco. Opa, e a gente andou a investigar um bocadinho, a pedir informações, a verificar e vimos que havia mais. Mas essa situação daquele senhor, que depois que mantivemos contacto e tentámos ajudar, que infelizmente não se conseguiu porque a loja faliu e não quis devolver a ninguém, eu disse, algo está errado no meu produto. Eu estou a permitir a burlões usar a minha plataforma. Isto não pode acontecer. Não pode, pessoas que confiam no quanto custa chegar a comprar e ser burlados. Não pode, vai acontecer ok, mas eu tenho de fazer qualquer coisa. Exatamente. Eu tenho de fazer qualquer coisa. Pode acontecer, mas eu tenho que minimizar os riscos. Boa. E então foi, no início vamos querer trabalhar com uma seguradora para ver um seguro até 1000 euros, ninguém quis se meter à frente, coisa assim. Então disse, temos que controlar o dinheiro. Temos que controlar o dinheiro. Se o dinheiro está comigo, a loja pode fechar, fecha. Eu devolvo o dinheiro à pessoa. Mas, e foi assim que nasceu o projeto Marketplace. É incrível quando nós ouvimos os clientes, não é? Porque eles te lembram onde é que tu estás a falhar. Porque estava fixe, as coisas estavam a correr bem para nós. Só que se eu não tivesse tomado decisões, os burlões diziam-se e passavam as palavras, no quando custa, é fácil burlar pessoas e tu ajudas. Não pode acontecer. Qual foi o pior momento que vocês passaram ao longo destes 8 anos? Onde é que tu sentiste que vai correr mal? Houve algum momento foi assim no início, um dos 2 primeiros anos. Tu te ajoelhaste e não estavas a conseguir te levantar novamente? Olha, como é que é o seguinte, no fim de 2 anos, nós no início, quando custa, a ideia era simples. Trazer tráfego ao site, trazer lojas e as pessoas clicavam e a gente paga por clique. Cada vez que há um clique tu pagavas. E a ideia inicial era 3 cêntimos. E clique também era com capa? Não. Podia ser. Não pensei nisso naquele momento. O que é que nós fizemos? Basicamente foi falar com algumas lojas, querem pagar, ninguém quis pagar, ninguém confiava, pensavam que a gente ia clicar, nós e a nossa família. Então, durante 2 anos oferecemos tráfego a todas as lojas para mostrar a prova de conceito, que era funcionava e que as lojas tinham dinheiro. Só que ao fim de 2 anos a ganhar zero, é complicado. Há dias que tive fome. Os negócios, para quem pode achar que não, os negócios precisam de dinheiro para viver. E as pessoas precisam de dinheiro para viver também, para mesmo comer, os empreendedores. Para comer mesmo. E há dias que a gente teve muitas dificuldades financeiras, com fome, ou não se comia tudo que a gente queria, ou assim. E tivemos daquilo ali e disse, ou encontramos uma maneira de pôr as lojas a faturar, ou isto é muito bonito, mas vamos fechar, não somos uma associação. Por sorte fizemos ali algumas alterações do negócio e as coisas começaram a arrancar e a ir lá fazer dinheiro, mas foi naquele momento que a gente disse, ok, isto... O quanto custa é bootstrap, só com recursos vossos. Certo, sim, nunca fizemos assim rondas de capital, não havia naquele momento. Mas foi sempre com os vossos recursos. E acho que eu hoje em dia não vejo razão para mudar, não estou a dizer que não estamos abertos claro, sim, naturalmente, claro porque a vantagem é que obriga-te a trabalhar bem. Queres mais coisas, trabalha mais. Queres mais contratar mais pessoas, queres lançar um novo serviço, gera mais margem. E rasga-te. Ninguém vai te pagar o teu trabalho. Por isso foi assim que a gente nasceu e é assim que a gente continua. E é o que me preocupa mais no mundo de hoje. É a facilidade do dinheiro, é acreditar que as coisas acontecem só porque eu tive uma ideia e fiz 3 PowerPoints. Gente, não acontece. Não acontece. Ter uma empresa é lixado. Abdicamos de muita coisa, fazemos muitos sacrifícios. Eu perdi muita paixão para muita coisa. Durante muitos anos eu tornei-me um robô. Porque eu estava em modo robô. Ouçam isto. Eu tenho de pôr esta merda de empresa a funcionar. Não há plano B. Voltar para a França não faz parte. Ter fome outra vez não faz parte. Por isso. E quando eu ia a um cinema, eu ia ver um jogo de futebol e só pensava na empresa. Eu não conseguia desligar. Eu estava em modo robô. E as pessoas têm de estar prontas para isso. Não só tens de ter uma vida equilibrada quando te lanças, tens de ter uma família que te apoia e tens de estar pronto a abdicar de muita coisa. Se não estás pronto nisso, gente, continua a trabalhar para outra empresa e chegas à quinta-feira ou sexta-feira à tarde e estás disponível. Agora, é gratificante, adoro isto, não trocava a minha vida por nada. Obrigado por teres dito isto, Paulo. Não trocava a minha vida por nada. Agora, gente, as pessoas têm de escolher o que querem.
E é o que me preocupa um bocadinho. Pode ser uma visão antiga de um gajo que já tem 48 anos e que está ultrapassado, que eu não sei, que às vezes no LinkedIn tem muitos amigos meus, entre aspas, que me dizem isso. Gente, não há nada por milagres. É quem tem mais fome que consegue. É quem tem mais fome. Quem tem mais fome come mais, não é? Não há lugar para todos. Quando as pessoas dizem, mas é um mercado que é grande, não há lugar para todos. Não é. Se tu pensas isso, esquece, já morreste. Eu quero os clientes todos portugueses. Eu quero todos os portugueses todos os dias no quanto custa. Eu quero que todos os meus concorrentes fechem. Não tem nada contra ninguém, mas se tu não pensas assim, tu vais parar de melhorar, tu vais parar de fazer esforço, tu vais parar de fazer... Cancela. Tens de ser o número 1. Não há plano. Ninguém se lembra quem foi o segundo do campeonato. Ninguém se lembra. Lembramos só do campeão. Eu quero ser campeão. É tão simples quanto isso. Por isso, abdicam, esforçam-se, trabalhem muito, sabem desligar, algo que não demorei tempo e que também um bocadinho. Qual é, durante estes 8 anos, obrigado mesmo por teres dito isto. Esta é a mensagem que eu quero ter aqui. Esta é a mensagem que, e é por isso que nós dizemos na nossa intro, sem bullshit, sem contos de fada, sem sonhos de cor-de-rosa. Este é o The Doers Podcast. E deixa-me te levar, deixa-me colocar um bocadinho mais profundidade naquilo que tu estavas a dizer. Durante estes 8 anos, e naturalmente aquilo que tu quiseres partilhar, qual foi a maior fatura que tu pagaste e que hoje não querias ter pago? Não passei e não vivi momentos importantes das minhas filhas. Acho que fiz escolhas naquele momento que não deveria ter feito. Ficava até tarde no trabalho, faltava festas, faltava aniversários, ou momentos, íamos cá à escola, simplesmente, ou coisa assim. Tudo a arrepiar. E acho que não deveria ter feito. Agora, tomei as decisões que eu tinha a tomar naquele momento, com a minha capacidade naquele momento, o estado de espírito que eu tinha, mas não deveria ter feito hoje. A mudar, mudava aquilo. E hoje, não mudei completamente nisso. Se hoje a minha filha me liga agora, eu saio daqui a correr. Não há a mínima dúvida. Mas agora, é fácil agora com 19 anos de experiência disto, e também com 48 anos, de uma empresa a funcionar, a faturar bem. É muito mais fácil a gente dizer isso, mas... nem sempre. Deixa-me te corrigir aí. Nem sempre é fácil admitir aquilo que tu estás a fazer aqui. Certo, mas quando dizer é mais fácil tomar a decisão, às vezes é difícil a gente ter esse recuo para isso. Mas basicamente foi a fatura mais cara que eu paguei. Tive muitas também faturas que eu tive, mas foi a mais elevada e que a mudava isso. Ok. Sabes que nós tivemos cá o Miguel, o meu sócio, no primeiro episódio, e ele, que hoje tem 51 anos, ele disse que isto que é, a vida passou a correr. Sim. E eu de repente estava com 50 anos e há momentos que lá atrás eu não me lembro dos meus filhos, e é importante nós pararmos, não só quando ganhamos, mas também quando perdemos, para nos ressignificar e para olharmos para os momentos que realmente importam. E ele passou esta mensagem e eu vejo também muito dessa tua mensagem, e obrigado, eu que sou um bocadinho mais novo, obrigado por me passares isso, Paulo. Não só a mim, mas a todas as pessoas, que claro que nós temos que fazer aquilo que tem que ser feito, claro que nós enquanto empreendedores temos fome, nós queremos fazer mais, nós vamos atrás, nós sacrificamos muitas das vezes a nossa vida pessoal, porque eu não acredito em equilíbrio. Essa coisa do work-life balance não existe. Existe para outras pessoas que tomam outras decisões. Quem toma a decisão de empreender, de colocar propósito em empreender, é all-in. E o all-in muitas das vezes é all-in na família, outras vezes é all-in no trabalho. E quando nós estamos no trabalho a fazer, a construir, nós estamos all-in. Eu concordo plenamente com o que estás a dizer, esta situação do work-life balance, mas para mim não existe em lado nenhum. Não funciona. Porquê que eu acho que não funciona? É impossível uma pessoa que, mesmo que trabalha para uma empresa que não é empreendedor e que quer crescer e evoluir, trabalhar 4 dias por semana, escolher os horários que deseja, trabalhar em trabalho remoto
Não funciona. Porquê que não funciona? Porque tu tens de vibrar e tu tens de trabalhar com as pessoas. Eu tenho de estar contigo todos os dias para perceber o que é que eu te vou trazer para te fazer crescer. Ou eu sou um É a colaborador, cultura do contacto, é o dia a dia, é o ou sou um contacto. colaborador e faço o trabalho e sou pago para isso, e depois a minha vida é pessoal e não é uma aposta profissional. E aí respeito isso, Claramente. e tudo é válido. Completamente válido, E completamente não válido. critico ninguém que faça isso. Alguém que me diz, eu quero ganhar muito, eu quero responsabilidades, eu quero evoluir, eu quero lançar uma empresa e trabalhar 20 horas ou 30 horas por semana, não é compatível. Vai fracassar nos dois. Porque não vai Boa. ter sucesso, vai estar insatisfeito de coisa e vai culpar o mundo inteiro da falhança. Top. Não. Escolhe o que tu queres. Trabalhar na praia, fiz. Há empresas que te permitem isso, aproveita. É top. Grande E vais, insight. agora, queres ser muito sucesso profissional? Vais ter de abdicar de algumas coisinhas. Grande Dos insight, Netflix Paulo. e da sexta-feira, de copos e coisas assim, vais ter de abdicar. Ao menos eu acredito nisso. Agora, cada um escolherá Top, melhor. top. Olha, Paulo, vamos ter que terminar porque o Força. tempo efetivamente está aqui a esgotar-se, mas deixa-me te colocar aqui mais uma questão, que é o que é que te falta fazer enquanto empreendedor? Há mais alguma coisa que tu dizes, isto ainda está aqui atravessado porque eu não realizei isto? O que é que falta? Falta acontecer alguma coisa? Falta sempre, mas sabes, quando tu tens uma empresa que está a correr bem, e não vou dizer sucesso, porque sucesso vale o que vale, mas quando está a correr bem e que tu estás orgulhoso do que fizeste, queres repetir. Para aquela coisa, para te provar a ti mesmo, não aos outros, mas para te provar a ti mesmo, porque não foi sorte. Sabes? Porque às vezes aquela coisa de sorte, tiveste sorte, o momento, sim. assim. Se fazes 2 vezes, ou tens É muita é sorte. sorte a dobrar, é sorte a Ganhar dobrar. 2 vezes ao milhões uma vez ao milhões é uma coisa, 2 vezes já começa a ser estranho. Mas que venha essa primeira sorte, não é? Que venha essa primeira sorte, não é? Estou Deixa satisfeito se ela vier, tu feliz claramente. de ouro milhões. Mas basicamente é um bocado isso. E também, como eu te disse ao início, eu sinto falta daqueles dias iniciais onde recebes o primeiro cliente que diz que sim, que está O disposto fazer a do pagar, zero, não é? O fazer do e zero. que ficas feliz, o primeiro utilizador do teu site, aqueles dias iniciais, pá, os 200 primeiras pessoas que usaram quanto custa no primeiro dia, tu não imaginas a felicidade que aquilo foi. É o cheiro do medo, da incerteza, do desconhecido. Há dois tipos de momentos que a entendo gente isso que estás a gosta. dizer. Os jogos que tu ganhas, o jogo do título, se tu ganhas és campeão, toda a gente quer viver esses momentos, e aqueles jogos que se tu perdes desces. E também é bom viver esses momentos. Também é muito bom viver esses momentos, porque são esses que te preparam ao jogo do título. Claramente. São os jogos da descida. Os campeões são sempre feitos de derrotas. Por isso, Claramente. Quero viver mais jogos da descida. Top. Quero viver isso. É mesmo incrível tu dizes isso, é mesmo incrível. Isso, acredito que tu deixaste aqui grandes mensagens, e esse era mesmo o propósito, naturalmente, de estares cá, e por isso é que eu te escolhi, e naturalmente aqui foste escolhido, porque sendo eu o organizador, Certo. o host, portanto sou eu que escolho as pessoas, e deixaste efetivamente aqui grandes insights, com uma humildade e uma genuinidade que eu sei que está aí, mas eu acho que algumas das pessoas que hoje querem fazer não o fazem, não é porque não queiram ganhar, é porque têm medo de perder. Certo. E eu acho que hoje uma das grandes coisas que faz a diferença nos empreendedores como tu é que a vontade de ganhar é superior ao medo de perder. E acho que foi isso que nos transmitiste aqui, que é, eu estou a jogar para ser campeão, mas eu estou disponível para jogar os jogos onde eu posso descer de divisão. Mas é mesmo isso, tens de estar pronto para E estou arrepiado a dizer isto. Porque eu sinto mesmo isto. Tens de estar pronto. E eu acho que essa é uma das principais características de um empreendedor. Nós jogamos para ganhar, mas eu tenho que estar disposto a perder. Mas a minha fome, o meu desejo em ganhar é 10 vezes superior a isso. E tu só... Não há plano B. Se tu pensas no plano B, é que o plano A é uma merda. Yeah. Já estás a admitir que vai falhar. Que alguma coisa vai falhar. Não há plano B. Se o plano A não funciona, vais ver o que é que tu fazes. Mas acredita e vai a fundo. Não há plano. E a minha vantagem é eu não queria regressar para a França. França é um país, mas não para mim. Por isso, não havia plano B. É conseguir.
tu acabaste de dizer outra coisa que eu me identifico muito e gostava de reforçar o que tu acabaste de dizer, que é, tu sabias aquilo que querias, mas sabias aquilo que não querias. Exatamente. E isso é muito importante. Porquê? Porque muitas das vezes o que é que eu quero? Eu sei o que é que eu quero. Toda a gente sabe o que quer. Mas é preciso nós sabermos aquilo que não queremos. Muito mais importante. E tu sabias isso. Muito mais importante. Porque aí tu sabes mais ou menos quais são as decisões que tu tens de tomar. Por isso acho que é... Pá, a malta, façam o que vocês quiserem da vossa vida, mas sejam honestos com vocês próprios. Sejam honestos com vocês próprios. Não se mintam com a ilusão de... Não. Façam escolhas. Isso. Não vai dar tudo. Não vai dar tudo. Por isso, escolham e depois sejam felizes com as vossas decisões. Se não correr bem, mudam, mas naquele momento tomam uma decisão. Não acreditam num Pai Natal. Não existe ter tudo. Não existe. Ao menos eu não acredito. Mas, pois agora, olha, que cada um faça o seu caminho, acredita ou absorve o que a gente falou, que se identifica ou não, e acho porque há muitas opiniões e muitas maneiras de viver. Claro. Simplesmente as pessoas têm de ser honestas com elas próprias. E se tu fazes isso, tu estás exposto a tudo. Porque tu sabes dizer, ok, é isto que vai acontecer, eu estou pronto. Estou pronto para o que é que vier. Porque eu o decidi e eu assumo. E quando há sucesso, é por ti. Quando falhasses, é por ti. Não dependes de ninguém. Vantagem de ser empreendedor é isto. Não dependes de ninguém, é contigo. Top. Se falhaste, a culpa é tua. Se conseguiste, Top. participaste no sucesso. Por isso, olha, é a mensagem. Paulo, Façam. Paulo, incrível mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado por estas grandes mensagens que tu trazes aqui. Não só a empreendedores que estão a começar agora, mas a empreendedores que já estão no caminho, e tu ressignificaste aqui muitas das coisas que nós às vezes até nos esquecemos. Porque com todas as campainhas que todos os dias tocam, com todos... Correr. Nós estamos num mundo muito barulhento. O mundo é barulhento. Sim, Nós estamos... Por acaso eu reparei que nós temos mesmo muitas coisas em comum, mas não há smart... Não é pensar. Zero. Mas Não nós há todos uma os dias, notificação. mas nada, nós todos os zero. dias somos bombardeados, né? Estamos sempre a ser estimulados. É o telefone, é o anel, é não sei o quê, é o telefone, é tudo. A televisão, tudo, o computador, tudo. E nós às vezes esquecemos de algumas mensagens. E eu acho que vale a pena empreendedores, vale a pena doers verem este episódio e reverem muitas das vezes isto em áudio, algumas das mensagens que tu deixaste aqui. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer e acho que é o... Vamos deixar uma última nota que é: façam o que o João fez. Que seja comigo, seja com o João, porque acho que também trazes já muitas boas insights a muita gente, já podes ajudar muita gente. Obrigado. Pela tua energia, pelo que fizeste. Então contactem, falem. Nós ou muitos, há muita gente. Prepara-te que depois deste episódio tu vais ser bombardeado, ok? Prepara-te. Sem qualquer problema, tem o tempo que me falamos, né? Mas e há muita gente que está disponível para vos ajudar e para vos dar, contar a história deles. Porque a decisão está deles. São vocês que decidem o que é que vai acontecer. Nós contamos o que é que nós fizemos de errado. Depois vocês absorvem. E isso é mesmo possível, porque todas as pessoas que vêm aqui, e eu estou feliz porque tenho um conjunto de pessoas planeadas que vêm cá, que são pessoas incríveis, não só as que vieram já, mas as que vêm, e todas elas estão a entregar o tempo delas a este projeto. E isso aconteceu contigo, naturalmente, e eu sou muito grato e muito feliz por isso. E é mesmo isso que é: as pessoas entregam o seu melhor ativo, que é o seu tempo. Não é? Tempo. A única coisa que tu não consegues comprar é tempo. Isso. Por isso é que tempo não é dinheiro. É impossível voltar atrás. Tens de viver com isso. Paulo, foi incrível. Que grande conversa. Obrigado por este momento de partilha. Obrigado por tudo aquilo que tu hoje acabaste de fazer aqui na nossa comunidade, no nosso podcast. Então é isso. Encerramos aqui com o Paulo. Vamos continuar a trazer pessoas assim, pessoas como já as que trouxemos aqui até a vocês, sem bullshit, sem sonhos cor-de-rosa, trazendo a realidade, trazendo aquilo que tem que ser feito, partilhando as suas vitórias, as suas derrotas, as faturas que tiveram que pagar, porque no final do dia é de pessoas para pessoas, e é também este tipo de pessoas que eu quero trazer aqui no meu podcast, neste projeto que, como vos disse, ainda está agora quase a iniciar. Por isso,
Continuem a acompanhar-nos, obrigado por estarem connosco e muito em breve voltaremos com mais um episódio para a semana. Segunda-feira, às 6 da manhã, sai um novo episódio com o próximo Doer. Obrigado, Paulo. Obrigado, João. Um abraço a todos e até breve. Até breve.